Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27. Diz assim o texto: E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Vamos orar. Pai, te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã através do teu Santo Espírito. Pedimos, Pai, que o Senhor venha sobre a nossa mente, ilumine a nossa mente, que o nosso coração esteja preparado para receber a semente, que é a Tua Palavra. Que nós tenhamos entendimento, sabedoria, Pai, para poder discernir as Suas palavras. Palavras sim de edificação, palavras também que vêm nos exortar. Palavras que demonstram o Teu amor e cuidado para com a Sua igreja, que traz orientação a ela, domingo após domingo, dia após dia. Por isso, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco de maneira profunda, que possamos sair daqui ouvindo, entendendo e praticando as Suas palavras. Nos ajude, Pai, a entender tudo aquilo que o Senhor quer nos passar nesta manhã. E te pedimos auxílio, porque carecemos sempre de Ti. O homem é limitado na sua mente, mas o conhecimento dado pelo Teu Santo Espírito, e o Seu conhecimento vai além do que a mente humana possa imaginar. Te pedimos, Pai, nos ajude nesta manhã. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Meus irmãos, estamos na sequência, indo de maneira contínua acerca da pregação em cima do livro de Hebreus. Nós bem sabemos que nos capítulos anteriores, o autor dos Hebreus apresenta a figura de um homem chamado Melquisedeque, uma figura emblemática e muito, difícil de ser discernida na Bíblia. Homens tentaram falar sobre Melquisedeque e não conseguiram explicar, sendo que a Bíblia, por si só, consegue trazer um entendimento muito sucinto quem é e quem foi Melquisedeque, apresentando ele como um rei sacerdote, atributo esse somente dado a Cristo, apresentando ele como um homem que foi honrado por Abraão, esse patriarca dos judeus, o homem precursor da fé, o primeiro que ouve a voz de Deus invisível, mais real, dentro da linhagem sacerdotal. Então o autor dos Hebreus tem um cuidado de apresentar quem era esse homem, apresentando a superioridade de Cristo, a superioridade do seu sacrifício, vai falar sobre as leis, vai falar sobre os utensílios, o sacrifício, o sacramento, tudo isso o autor dos Hebreus vai falar. Mas quando chega no capítulo 9, parece que os primeiros versículos ele está falando da mesma coisa, sendo taxativo e repetitivo. Parece que ele está falando da mesma coisa o tempo todo, parece que ele está repetindo sempre a mesma informação. Porém, no capítulo 9 ele começa a falar de uma maneira mais ampla acerca do santuário terrestre. Ele começa a apresentar para o povo sobre a primeira aliança de uma outra perspectiva. Porque ele havia falado sobre que o sacrifício feito por Cristo era maior do que feito pelos sacerdotes, que a linhagem de Cristo era uma linhagem que vinha de maneira superior à linhagem sacerdotal terrena. Mas agora no capítulo 9 ele começa a falar sobre essa questão da primeira aliança e da figura de Cristo dentro do tabernáculo terrestre, fazendo uma comparação. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Vá comigo no versículo 1. Diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e seu santuário terrestre, deixando claro que a primeira aliança também tinha, sim, os seus serviços sagrados. Porque não é que a primeira aliança foi imperfeita, que ela não era sagrada. Porque como você leu no capítulo anterior, quem deu a ordem sobre a primeira aliança, quem deu os preceitos foi o próprio Deus para Moisés. Não é porque há imperfeição que não deixa de ser sagrado. E vale a pena lembrar que não é porque a primeira aliança foi imperfeita que ela era inútil, sem sentido. Tudo que Deus faz, sim, é bom e perfeito, e tudo tem o seu propósito. Deus foi Ele que deu para a humanidade a primeira aliança, deu as leis, estabeleceu regra para os homens, mas isso não deixa ela de maneira inútil e sem sentido. Deus coloca os sacramentos, coloca como que era a medida de culto, como que era cultuar a Ele, como que o homem tinha que se importar no culto, como que eram aqueles que deveriam prestar culto a Ele, como seriam os homens que iriam trabalhar em sua obra, como que era a linhagem. Então a primeira aliança não é de maneira inútil, como alguns colocam o Antigo Testamento como se fosse descartável. Negativo.
O Antigo Testamento aponta para Cristo e vai dizer como ele seria quando ele estivesse no nosso meio. Você tem sempre que se atentar a esses detalhes. O primeiro versículo do capítulo 9, ele diz que a primeira aliança também tinha preceitos e serviços sagrados e seu santuário terrestre. Era algo terreno, mas também era algo sagrado. Deixando claro que tudo estabelecido por Deus tem o seu devido propósito e é cumprido no seu devido tempo. No versículo 2, o autor dos Hebreus continua a sua narrativa, dizendo: com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Agora o autor dos Hebreus começa a descrever como que era esse tabernáculo, como que funcionava aquele tabernáculo terrestre que ele disse que era, imperfeito, que ele disse que era o tabernáculo constituído por mãos de homens, mas que ao mesmo tempo apontava para aquilo que era celestial. Ele começa a descrever de maneira muito mais detalhada como que era, e por isso que ele começa dizendo, com efeito, dando continuidade à sua ideia inicial, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, aonde estava o candeeiro. Ele começava a falar sobre o local onde estava o candeeiro, falando sobre acerca da luz. Depois ele fala da mesa, aonde ficavam os utensílios. Depois ele fala da exposição dos pães, que se chama o santo lugar, porque era dividido. Havia o pátio, havia o santo lugar e o lugar santo dos santos. Cada lugar ficava um determinado tipo de pessoa. O povo ficava no pátio. Tinha o santo, que era aqueles que trabalhavam, sim, na obra, trabalhavam ali no reino, mas tinha o lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia acessar. Deixando claro que, assim como no celestial havia ordem, no terreno também tinha sua ordem. E ele começa a explicar de maneira muito categórica, falando da descrição do tabernáculo. Porque vale a pena ressaltar que o tabernáculo tinha seu comprimento, o seu tamanho, a sua altura, tinha o tamanho da porta, tudo tinha a sua medida dada por Deus. Mas algo que vai nos chamar a atenção nesse lugar, no tabernáculo, é que só tinha uma porta. Só havia uma entrada e uma saída. Quando você olha para o Novo Testamento, falando da aparição de Cristo, ou falando dos 4 evangelhos, para serem mais específico, você vai ver que Cristo mesmo diz que Ele é o caminho, dando exclusividade a Ele mesmo como o único caminho e o único acesso até Deus. Depois Ele diz para os homens que não existe janela, não existe um buraco, não existe um acesso. Ele diz claramente que Ele é a porta. Olhando para o tabernáculo, você vai ver que há uma única porta, deixando claro que isso já apontava para Cristo lá no futuro. Os homens, olhando de maneira superficial, pensavam que o tabernáculo foi instituído por Deus somente para ser um local de adoração. Não. Era sim um local de adoração, mas tudo isso apontava diretamente para Cristo, dando exclusividade a um único ser e a um único homem que viria sobre os outros homens. Continuando. Versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. 4. O qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná e o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança e sobre ela os querubins de glória que com sua sombra cobria o propiciatório. Ele vai começar a descrever como que era esse tabernáculo, mesmo sabendo que ele está falando para homens judeus, homens que tinham como que era o tabernáculo de cor. Eles sabiam muito sobre isso. A lei mosaica, tudo aquilo que Moisés deixou de regra para eles e deixou por escrito, eles sabiam isso de cor. Mas o autor dos Hebreus não quer ser redundante naquilo que ele está falando. Ele não quer citar Êxodo capítulo 25 e capítulo 26. Ele está deixando claro que todas essas alegorias apontavam diretamente para Cristo. Toda essa alegoria tinha o seu real sentido. O altar, tudo, a reverência, tudo isso apontava. Mas ele mesmo não quer agir de maneira profunda para explicar o que cada coisa apontava em Cristo. Ele deixa de maneira clara e sucinta que tudo isso apontava para ele de maneira perfeita. Aquilo que Deus deu para os homens era apenas um esboço do que já estava estabelecido por Deus lá nos céus. Era isso que as pessoas tinham que ter em mente. É por isso que ele começa falando sobre essa ordem lá nos capítulos anteriores.
E vai discorrendo isso de maneira subsequente, que é o que ele descreve até o versículo 5, somente como que era o tabernáculo. Versículo 5. E sobre ela os querubins de glória, com as suas sombras, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, ou previamente. Ele está dizendo, olha só, não preciso falar disso agora. Disso vocês já sabem. Como que eram os utensílios, para que servia, tudo isso vocês já sabem. O foco dele no início, nessa introdução do capítulo 9, não é falar sobre previamente o santuário, mas mostrar a superioridade de Cristo, do seu sacrifício e do tabernáculo celestial sobre aquilo que é terrestre. A ideia dele é começar a colocar a superioridade em pauta. Não é ficar explicando para que cada coisa servia, para que cada coisa tinha a sua função. A ideia dele nunca foi essa. Por isso que no versículo 6, ele vai começar a explicar sobre o que cada um fazia. Primeiro ele apresenta o tabernáculo, apresenta o santuário. Depois ele vai explicar como que era o serviço de cada um. Para você entender aonde ele aponta para Cristo. Versículo 6 de Hebreus 9. Ora, depois de tudo isso, preparado, continuamente entrava no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Você vai ver que ele começa a falar sobre o serviço sacerdotal. Ora, depois de tudo isso, depois de você entender como que funciona, como que é a divisão do santuário, continuamente entrava no primeiro tabernáculo os sacerdotes para quê? Para realizar a substituição dos pães, para trocar, para colocar mais azeite, para que continuasse a chama acesa o tempo todo de maneira contínua. Tudo isso era trabalho sacerdotal, deixando claro que havia um trabalho a ser feito. Havia um trabalho de um sacerdote naquele local. Não era somente os utensílios que tinham as suas funções. Os sacerdotes também tinham as suas funções. Ele deixa claro isso no tabernáculo. Mas ele deixa claro na parte B. Os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Deixando claro que aquilo ali não era para ser feito de qualquer maneira. Ainda que fosse algo terreno e imperfeito, não era para ser feito de qualquer maneira. O povo precisa entender que o trabalho realizado na casa de Deus não é de qualquer maneira. Ainda que seja algo terreno, que você executa aqui na terra, mas a ordem para que isso fosse feito vinha da parte de Deus. Os sacerdotes não tratavam isso de qualquer maneira. Por quê? Para ser sacerdote, as ordens que Deus estabeleceu é que eles não podiam ter membros demasiados. Ele não podia ter uma perna maior do que a outra, um dedo maior do que o outro, uma orelha maior do que a outra. Porque isso era reprovável diante dos olhos de Deus. Eles não podiam oferecer qualquer tipo de azeite. A madeira para ser feita o sacrifício não era qualquer tipo de madeira. Os filhos de Arão pensavam que dava para adorar a Deus do seu jeito. Nadab e Abiú, não, peraí, Deus aceita. E Deus não aceitou. Os dois foram mortos por Deus, porque Deus estabeleceu regras e disse como que tudo iria ser constituído. E aí o autor aos Hebreus vai explicando não somente sobre o santuário, mas explicando o serviço do próprio sacerdote. Versículo 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, para oferecer por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ele vai deixar claro que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, era somente ele que entrava no santo dos santos. Somente ele tinha acesso. Os outros homens ficavam no lugar santo, ficavam do lado de fora. Somente o sacerdote escolhido por Deus, o homem escolhido, separado, com as características para fazer o trabalho, as características para entrar naquele lugar, conseguia executar essa obra. E aí, o autor aos Hebreus está deixando claro, mas espera aí, todos faziam as coisas externas, mas somente um poderia entrar na presença de Deus para fazer aquilo que era sagrado, deixando claro que os homens por si só nunca conseguiriam acessar a Deus se não tivesse um sumo sacerdote. Ele começa a expor essa ideia primaz sobre o sacerdócio de Cristo, colocando esse trabalho exclusivo do sumo sacerdote na figura de Cristo. Ele começa a trazer um paralelo do terreno com aquilo que Cristo executou. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele começa a trazer a conclusão e uma ideia muito mais explicada daquilo que ele dá inicialmente.
Ele fala que somente um entrava lá. Os outros podiam ficar do lado de fora, mas para acessar, estar face a face com a presença de Deus, somente o sumo sacerdote. E aí, ele começa a dizer que isso é somente uma figura daquilo que é celestial. Ele está dizendo que isso é apenas uma ideia, um esboço do que é celestial. Continuando. Uma vez que, não sem sangue que oferece por si e pela ignorância do seu povo, ele está dizendo que não é somente por ele que ele oferece também pelo povo. A ignorância do povo aqui é não compreensão de quem Deus é. A não compreensão do sacrifício, daquilo que era feito. Porque quando você olha para o Antigo Testamento, as pessoas banalizavam esse sacrifício. Porque eles pensavam que dava para fazer tudo de errado durante o ano. E quando chegava no período do sacrifício, levassem um cordeiro. E Deus estava recebendo, porque colocasse a mão sobre o cordeiro e estava tudo certo. A seriedade que vem da nova aliança e do sacerdócio de Cristo é que o homem não pode mais pecar deliberadamente. Porque uma das primeiras marcas da conversão é a repulsa contra o pecado. Não é? Uma das primeiras marcas da real conversão do homem é o homem não se sentir confortável mais no seu próprio erro, mas se achar indigno daquele sacrifício feito pelo seu Senhor lá na cruz. Ele vai deixando claro que o sacerdote tinha esse trabalho de oferecer por si e também pela ignorância do povo. Versículo 8. Querendo isso, dá a entender o Espírito que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Você vai ver que agora ele vai começar a mudar um pouco a linguagem que ele está utilizando. Ele começa a dizer, querendo isso, dar a entender o Espírito que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Ele está falando daquilo que estava mais à frente ainda, aquilo que estaria no futuro, aquilo que iria acontecer no futuro, o acesso que os homens teriam para com Deus, após o sacrifício de Cristo. E depois ainda o caminho do seu lugar ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Somente tem acesso a Deus depois que o véu se rasga. Depois que o primeiro tabernáculo perde a sua utilidade, aonde é estabelecido em Cristo um acesso direto a Deus, aí sim o homem consegue falar diretamente com Deus, porque não precisa mais de um intercessor. O autor aos Hebreus está deixando claro para esses homens judeus que eles não precisam mais da questão sacerdotal. Vocês não precisam mais de um sacerdote oferecer sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é o suficiente. Porque ele está falando para homens religiosos, mas que também têm conhecimento. Não está falando para homens ignorantes. Não está falando para pessoas que não têm conhecimento. E aí, no nosso tempo presente, é difícil se falar para pessoas que têm conhecimento. Porque por mais que você explique, as pessoas pensam que são donas da própria verdade. Por mais que você fale, não, meu amigo, a vida para com Cristo é de renúncia. Não, mas isso aí eu já sei. Ah, eu abri mão, não. Não, irmão, a vida para com Cristo é mudança diária, é quebrantamento, é choro. Não, não precisa chorar mais não, porque Deus já se sacrificou por mim. Está conseguindo entender? O autor dos Hebreus quer tirar aquela capa religiosa, quer desconstruir essa religiosidade dos homens, para que eles entendam de uma vez por todas que Cristo foi e sempre será o suficiente para a vida de todos, no qual o seu sacrifício abrange. E ele deixa claro que enquanto tiver o outro, não é estabelecido o segundo. Continuando, versículo 9. Isso é uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se ofereceu tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ele está deixando claro, como nós falamos na semana passada, os homens no Antigo Testamento, através desse sacrifício sacerdotal, tentavam pagar uma dívida de maneira parcelada. Era como você tentar pagar 1 bilhão ganhando um salário mínimo. É possível? É possível? Pagar 1 bilhão ganhando um salário mínimo? Será que dá? Ainda que você pague pela metade do seu salário. Quanto tempo se levaria? Mais do que uma vida. Não é? O que o Antigo Testamento, a antiga aliança mostra, o que o autor dos Hebreus está mostrando no tabernáculo que era feito lá, é que os homens tentavam pagar essa dívida de maneira parcelada. Mas Cristo é aquele que vem aniquilar a dívida pagando de maneira integral. Ou, como nós chamamos no nosso país, cota única. Não havia uma parcela, não havia mais um boleto. Ele pagou de maneira integral.
Mas o autor dos Hebreus está deixando claro, isso é uma parábola para a época presente. Isso é apenas uma história narrada para o tempo presente. Um conto. E se isso fosse suficiente, não precisaria vir outro, como ele mesmo disse. Versículo 9. Isso é uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferece tantos dons como sacrifícios, falando do trabalho sacerdotal, falando daquilo que o sacerdote tinha que fazer. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes de aperfeiçoar aquele que presta culto. Em outras palavras, esse sacrifício não conseguia aperfeiçoar nem o sacerdote e nem para quem ele sacrificava. Mas o sacrifício de Cristo aperfeiçoa, porque não precisa aperfeiçoar o sacerdote, porque o sacerdote já é perfeito. Mas ele aperfeiçoa para quem ele está fazendo essa oferta, que somos eu e você. Porque o que ele disse no capítulo anterior, que o propósito da nova aliança é fazer com que os homens tenham entendimento de quem Deus é, que está em Jeremias 31:31, para que a lei de Deus esteja no coração e na mente. Qual é o propósito de Cristo na vida do ser humano? Mudar a mente e o quê? O coração. Porque a mente do homem é caída, a mente do homem é podre, e o coração é o quê? Enganoso. Só que a antiga aliança, aquilo que os homens defendiam fielmente e diziam que era a única regra de fé, o autor dos Hebreus está dizendo, mas isso aí é ineficaz. Isso aí não serve para nada. Vou te dar um exemplo. Oração com um copo d'água na mão. Alguém já viu isso aí? Acorda aí, crente. Já viu isso? Aquela oração lá do meio-dia, ou 2 horas da tarde, que eu não sei. Aí fica lá, o pastor com um copo d'água na mão, 1 hora da tarde, com um copo d'água na mão, sabe? Porque eles acreditam que bebendo aquela água após uma oração, a pessoa será curada. Se o autor dos Hebreus estivesse vendo isso, falar, isso aí não serve para nada. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente, não precisa de copo com água. Apenas uma palavra dele pode ser suficiente para mudar a história de quem ele quiser. Levar azeite ungido para casa. Você já viu isso aí? Sabe aquele azeite ungido, enterrado no monte 7 semanas? Azeite de Israel. Aí a pessoa leva para casa e fala, bote lá no seu marido que é atribulado. Pega o azeite, bota na mão e bota na cabeça dele. Não é? E a pessoa faz o quê? Leva para casa. Mas para ganhar o azeite, tem que fazer uma contribuição de R$1.000. O autor dos Hebreus está dizendo, não precisa disso. Cristo é o suficiente. O sacerdócio dele é o suficiente. Ele não precisa fazer esses artifícios. Não precisa se levar uma rosa para casa. Não precisa ter vassoura para espantar, para varrer o mal. Ele está dizendo, não precisa de utensílio. A antiga aliança, o que estava no Antigo Testamento, era cheio de utensílios, cheio de coisas, cheio de especiarias, mas a nova aliança não precisa de nada. A nova aliança precisa de bem-aventurança. Eu não vi, mas eu creio. Eu não estive com ele face a face, mas eu creio que ele existe. Eu não o vi andando pela terra, mas eu acredito que ele é Senhor. Mas o povo precisa de quê? Especiarias, utensílios. Eu preciso ver. Eu preciso tocar, eu preciso palpar as coisas para entender. Outra coisa, pastores que são venerados como se fossem deuses. Você nunca viu, não? É só a oração do pastor presidente que serve. É só o pastor presidente pregando que Deus está falando. Se o pastor adjunto pregar, eu não vou ouvir, porque... Está conseguindo entender? O autor dos Hebreus está tentando desconstruir um povo que é religioso e apegado aos rudimentos antigos. Como o povo era apegado à campanha. Ah, tu nunca fez uma campanha na igreja? Não é possível. 7 semanas para libertação. 7 semanas do céu aberto, portas abertas, a bênção de não sei quem. Não é? Tudo isso. E o autor dos Hebreus está falando, não, gente. Abandonem isso. Se apeguem àquilo que é suficiente para a vida de vocês, que é Cristo. É isso que ele passa para as pessoas. Continuando. Versículo 10. Os quais não passam de ordenanças de onde? Da carne. Baseadas somente em quê?
comidas e bebidas e diversas abluções, imposta até mesmo ao tempo oportuno de quê? Reforma. Se existe uma reforma, significa que o estado inicial ficou deformado ou se deteriorou com o tempo, não é? Quando nós falamos da reforma protestante, é que o evangelho, a palavra de Deus, saiu do seu curso através dos homens, não por si só, porque a palavra de Deus ela não muda, ela é imutável, ela é reta, mas os homens começaram a deturpar a palavra, colocando indulgências, colocando diversas coisas dentro da igreja, até que vem a reforma para poder restabelecer a ideia inicial. O autor aos Hebreus está deixando claro que isso foi apenas uma alegoria, mas que em algum momento seria colocado a reforma, em algum momento seria estabelecido algo eterno, porque aquilo que foi colocado para os homens lá no Antigo Testamento foi apenas algo temporário e passageiro, ou como mesmo o autor aos Hebreus chama de algo transitório, é apenas algo para você ver e ter uma ideia de como será. E isso deixando claro, os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e incapazes. Versículo 11. Continuando. Agora ele começa a trazer o contraponto de tudo isso. Primeiro ele apresentou a imperfeição, primeiro ele apresentou aquilo que é terreno. Agora ele vai falar daquilo que é celestial e vai apontar para aquele que é perfeito. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como o quê? Dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação. Ele está deixando claro, olha só, quando veio Cristo, quando Cristo se manifestou como sumo sacerdote, como superior a todos os outros que já existiram, dos bens já realizados, ou dos feitos realizados nele, e de tudo que ele pôde fazer, e de tudo que ele fez para a humanidade, mediante o maior perfeito tabernáculo, deixando claro que o tabernáculo que Cristo fez, estabeleceu, e aonde ele é sacrificado, é superior à antiga aliança. É totalmente superior à antiga aliança, porque ele deixa claro por que é superior. Não feito por mãos. Quando ele fala feito por mãos, ele vai falar de humanidade, homem, estabelecido por homens, porque o antigo tabernáculo é feito de pele, tinha madeira, era feito uma tenda, mas quem é que construiu? Homens. O que ele está deixando claro é que aquilo que foi feito em Cristo não foi feito por mãos de homens, não foi feito de maneira temporária e transitória, é algo eterno e que nunca terá fim, porque ele deixa claro, não feito por mãos, quer dizer, não dez. Ora, nesse caso seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, se cumprisse os tempos, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o sacrifício de si mesmo, o pecado. 27. Assim como aos homens está ordenado morrer uma única só vez, vindo após isso o juízo, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez para sempre, para tirar o pecado de todos. Está escrito todos? Tirar de quantos? Muitos é um número restrito de todos. Não é? Muitos são muitos, todos são todos. Pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Olha a comparação que ele faz. Assim como o sacrifício de Cristo é único, a morte de vocês também é única. Que é isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso, juízo. Assim como vocês morrem uma vez, quebrando a teoria de Kardec, de que você virá como uma planta, como um cachorro, como uma outra pessoa. Ah, ele tem esse jeito assim porque ele era mulher na outra vida. Esquece isso. Ah, eu gosto de comer coisa boa porque eu era rico na outra vida. Que outra vida é essa, meu Deus? De onde tu tirou isso? Ah, já ouviu isso não? Nunca ouviu isso não? Ah, e na outra vida, sabe, eu gostava só de carro importado, não aceito esse carro. Que outra vida? Assim como o sacrifício é único, morreu, acabou.
Acabou. Fechou os olhos aqui, irmão, o que te aguarda é juízo, para absolvição ou para a condenação. Porque ele poderia usar outro exemplo. Ele poderia dar um exemplo qualquer sobre o mesmo assunto, mas ele está falando sobre redenção, sobre vida e sobre morte. Ele toca em algo muito mais profundo, ó. Está ordenado a morrer uma vez só, tá? Porque assim como ele morreu uma vez só e não precisa morrer de novo, vocês vão morrer uma vez só também. E aí, os positivistas dizem, não, mas morri, eu estou salvo, porque eu fiz o que fiz, mas Cristo me comprou com sangue. Não. Como nós falamos aqui, a graça é de graça, mas tem um preço. A graça, é graça, favor imerecido, mas tem um preço. Porque o próprio Cristo deixou claro esse preço. Ele não disse assim, você pode me servir de qualquer jeito. Venha e me sirva de... Não. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e aí sim, me segue. Não posso ser de qualquer jeito, eu posso ficar na igreja brincando. Pode. Mas depois que você morrer, tenha ciência, é uma vez só. Não, eu posso fazer do meu jeito que Deus está aceitando. Nadab e Abiú também pensou que era assim. O evangelho é cruz. O evangelho aponta para a redenção em Cristo, é lindo, maravilhoso, mas cobra dos homens mudança de vida. Porque todos eles passaram por mudança de vida, por que nós somos diferentes? Quem foi Paulo? Perseguidor, não foi? Paulo era aquele que estava lá segurando a capa dos homens para apedrejar Estevão. E quem foi Paulo depois? Você, Paulo, perseguia, de perseguidor, você vai se tornar perseguido. De fazer pessoas sofrerem, você vai sofrer por causa do povo. E quem foi Paulo? Aí Paulo diz, se eu esperar Cristo nessa vida, sou mais miserável. O Evangelho nos traz conforto da redenção em Cristo. O Evangelho mostra que há uma redenção, uma esperança, mas ele não nos coloca na zona de conforto. O Evangelho sempre vai nos conduzir à zona de confronto. Porque o autor aos Hebreus diz que depois que o homem morre, acabou. Ou ele viveu uma vida pautada em Deus, ou viveu uma vida em Cristo, ou ele viveu uma vida dissoluta, fazendo do jeito que quis, como é a parábola que o próprio Cristo conta entre o rico e o Lázaro. O rico viveu do jeito que queria, fez o que quis, comeu o que comeu, mas quando chegou no dia do juízo, lá, ou melhor, antes do juízo ainda, vai lá, molha o dedo aí, porque minha língua está colando no céu da boca. E o Lázaro estava como? Consolado, em paz, vivendo a vida, ou melhor, desfrutando da eternidade. Lázaro sofreu na terra, claro, diz que ele era um mendigo. E o outro? E o autor aos Hebreus encerra, deixando claro para os homens sobre vida e sobre morte, trazendo a seriedade do que ele está abordando. Que aí ele conclui no 28, assim Cristo também tendo-se oferecido de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos e não de todos. Porque o sacrifício dele não pega todas as pessoas. Texto errado que as pessoas utilizam, que Deus amou o mundo, parecendo que é todo mundo, mas não é todo mundo, é os seus que vivem no mundo. Ele está deixando claro que o pecado de muitos, muitos quantos? Muitos que foram chamados por ele. Não todos os homens. É por isso que você vai ver na caminhada pessoas que não vão mudar. Amém? Vai vir culto após culto, domingo após domingo, vai estar o pastor Washington, o pastor Alex, o pastor William, eu, pregando, falando, e a pessoa vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Porque só quem retém as palavras de Deus é quem tem o Espírito de Deus. Que a retenção das palavras através do Espírito fica no convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O homem sem o Espírito de Deus, quem é que convence de pecado? Ninguém. O autor aos Hebreus deixa claro que para tirar o pecado de muitos, e aí diz, aparecerá segunda vez sem pecado. Não é que ele tinha pecado da primeira vez. É que está deixando claro que quando ele apareceu, ele tomou o pecado para si. Não é que ele vai vir sem pecado como se ele tivesse pecado num tempo anterior. Ele está deixando claro que ele vai vir de maneira gloriosa. Não vai vir como ele veio da última vez. E aí ele diz, aos que aguardam
Para quê? Para a salvação. Alguns aguardam que ele mude a vida e a história, não é? Alguns aguardam que ele dê alguma coisa terrena e palpável. Mas aqueles que esse sacrifício aqui se fez abrangente, o aguardam para a maior redenção da humanidade, que é um dia poder contemplar o nosso Senhor face a face.